Há 40 anos na China, ter um segundo filho poderia fazer você perder o emprego ou pagar uma multa equivalente à renda anual. O governo decidia quem podia ter filhos e quantos. Hoje, deduções fiscais, licença maternidade estendida, subsídios das autoridades locais. Nos documentos oficiais, surgiu uma nova expressão: ambiente favorável à natalidade. Olhe para este gráfico. Em 2025, a população da China diminuiu pelo quarto ano consecutivo. Menos 3.390.000 pessoas em um ano. Agora o país tem 1.405 bilhões de habitantes. Nasceram 7.920.000 crianças, o menor índice em décadas. Morreram 11.310.000 pessoas. Para um país visto mundialmente como um oceano de pessoas, isso é uma mudança histórica. É possível evitar isso? Ou será que a China entrou em um caminho de onde não se sai, nem com decretos, nem com dinheiro? Como tudo começou? Após o ano de 1949, a população da China cresceu muito rapidamente. No final dos anos 70, havia quase 1 bilhão de pessoas no país. O partido via esse número com apreensão. Gente demais. Terra, moradia e empregos de menos. Nos anos 70, começa a primeira campanha para limitar a natalidade. O princípio dela era simples: casar mais tarde, esperar mais entre os filhos, ter menos filhos. O efeito foi poderoso. Em 1970, uma mulher chinesa tinha em média quase 6 filhos. Em 1979, já era menos de 3. A natalidade na China já caía antes da política do filho único. Ela caiu sozinha devido à urbanização, educação e crescimento econômico. Mas para a liderança, isso não bastou. A lógica era rígida. Para enriquecer rápido e alcançar os países desenvolvidos, era preciso controlar o número de pessoas. Assim, no início dos anos 80, surgiu uma política que o mundo inteiro lembraria: um filho por família. A política do filho único. Na realidade, tudo era mais complicado. Nunca existiu uma proibição direta que obrigasse todos a ter apenas um filho. As minorias étnicas tinham certas flexibilizações. Em áreas rurais, muitas vezes permitiam um segundo filho, se o primeiro fosse menina. Com o tempo, aumentaram as exceções. Mas o princípio não mudava. O Estado não orientava as famílias sobre o número de filhos. O Estado decidia. Permissão, cotas, controle. Multas por um filho extra podiam arruinar famílias. E nos anos de aplicação mais rigorosa, abortos forçados, esterilizações forçadas, pressão dos funcionários para cumprir a meta. A história da natalidade chinesa é um exemplo de como o Estado se intrometeu na parte mais íntima da vida humana. Essa política do país teve outra consequência pouco considerada na época. Em um país que valorizava filhos homens por séculos, limitar a um filho gerou desequilíbrio. Famílias que só tinham uma chance optavam cada vez mais por meninos. Os chamados abortos seletivos. Como resultado, de acordo com o censo de 1924, havia cerca de 30 milhões de homens a mais do que mulheres na China. Isso funcionou? As autoridades chinesas se orgulharam por anos. 400 milhões de nascimentos foram evitados. Entre os demógrafos, não há consenso sobre essa aritmética. Quando a política do filho único entrou plenamente em vigor, a taxa de natalidade já diminuía naturalmente. Sob a pressão das cidades, do nível de educação, da nova economia. A proibição realmente acelerou a queda. Mas a queda teria acontecido mesmo sem ela, só que mais devagar. O partido decidiu que a demografia pode ser ajustada como uma máquina. Crianças demais é só fechar a torneira. Poucas demais é só abrir de novo. Mas pessoas não são encanamento. A decisão de ter filhos depende de como a vida está organizada, não de ordens. O preço do sucesso. Quando a taxa de natalidade permanece baixa por muito tempo, a princípio até parece conveniente. Menos crianças, menos escolas, menos despesas. Mas depois a conta chega. Na China, há cerca de 300 milhões de pessoas com mais de 60 anos. 1 em cada 5 pessoas no país é idosa. 1 em cada 7 pessoas tem mais de 65 anos. Assim, é um país
onde as aposentadorias, a saúde e os cuidados com os idosos crescem mais rápido do que a economia que deveria pagar por tudo isso. Em 2024, a China tinha uma das idades de aposentadoria mais baixas entre as grandes economias do mundo. Os homens se aposentavam aos 60 anos, as mulheres que trabalhavam em escritórios se aposentavam aos 55 anos. Mulheres em fábricas e na construção civil se aposentavam aos 50 anos. Isso é um legado de outra época, quando havia muita gente, mão de obra suficiente e o sistema de aposentadoria em construção. Hoje esse modelo não funciona. Os fundos de pensão estão sob pressão. Há cada vez menos jovens para contribuir para esses fundos. Os idosos estão vivendo cada vez mais tempo. Em setembro de 2024, a China tomou uma decisão que vinha adiando há décadas, aumentar a idade de aposentadoria. Para os homens, de 60 para 63 anos, para as mulheres que trabalham em escritórios, de 55 para 58 anos, para as mulheres em trabalhos pesados, de 50 para 55 anos. Pelos padrões ocidentais, ainda é muito baixo. Pelos padrões chineses, é quase uma revolução. Um país acostumado a se aposentar cedo, agora vai trabalhar por mais tempo. Não porque querem. Caso contrário, o sistema previdenciário não vai se sustentar. A isso se soma a fórmula que na China é chamada de 4-2-1. Uma criança cresce e acaba sendo a única que pode sustentar 2 pais e 4 avós. Nem todos vivem isso literalmente, mas, como imagem, funciona perfeitamente. Veja como, segundo as previsões, a população envelhece ao longo do tempo. Uma base de pirâmide menor indica a população mais envelhecida. E veja como ela muda, segundo as previsões, até o ano de 2100. E tem mais um efeito que é subestimado, o psicológico. Durante décadas, as pessoas foram acostumadas a pensar que ter uma família pequena é normal, sensato e moderno. Quando essa norma se estabelece, não dá para cancelar por decreto. É uma mudança tarde demais. As autoridades chinesas passaram a mudar a política aos poucos. Em 2013, permitiram o segundo filho para algumas famílias. Em 2016, para todos. Em 2021, já permitiram 3. Paralelamente, começaram a prometer apoio, creches, benefícios. Vejam este gráfico de nascimentos. As autoridades removeram todas as restrições, mas o baby boom não aconteceu. Aconteceu o contrário. Desde 2022, a população da China diminui a cada ano. E está diminuindo cada vez mais rápido. O problema já não é mais a proibição. Criar uma criança na China até os 18 anos custa cerca de 485 mil yuans. Até o final da universidade, quase 627 mil, dezenas de salários anuais de um trabalhador médio. Depois vem a moradia. Em grandes cidades, os apartamentos são caros. Na China, sem apartamento, não se casam nem têm filhos. Depois, a educação. Uma criança chinesa é um projeto de muitos anos. Escola, professores particulares, aulas extras, exames, concorrência. Poucos conseguem lidar com um projeto desses. Já o segundo, ninguém quer continuar. Depois vem os casamentos. Olhem para esses números. Em 2013, quase 13 milhões de casamentos eram registrados por ano na China. Em 2023, foram 7.680.000. Em 2024, foram 6.100.000. Uma queda de 1/5 em apenas um ano, a maior queda já registrada na série histórica. Na China, casamentos são o principal indicador de nascimentos. Menos casamentos hoje, menos crianças amanhã. Em maio de 2025, as autoridades autorizaram o registro de casamento em qualquer cidade, não só na de residência. Talvez isso traga um pequeno aumento, mas com certeza não vai mudar a tendência. Agora, as cidades. A China, em 40 anos, se transformou em um país gigantesco e urbanizado. E a vida urbana, em quase todo o mundo, reduz a natalidade. Os filhos custam mais, apartamentos são menores, o tempo dos pais vale mais e a concorrência é intensa. E, finalmente, as mulheres. Quando o governo incentiva a ter filhos, para a mulher, isso costuma significar perder o emprego, redução de renda e trabalho doméstico dobrado. Se o sistema de trabalho e cuidado infantil não muda, os slogans não funcionam. E o mais interessante, a tecnologia.
A China é líder mundial em carros elétricos. Maior fabricante de painéis solares e turbinas eólicas. Um dos principais players em inteligência artificial e robótica. Mas quanto mais rápido o país desenvolve tecnologia, menos crianças nascem nele. Isso pode ser visto em todo o mundo. A Coreia do Sul é líder mundial em densidade de robôs industriais. A taxa de fecundidade é de 0,9. O Japão é o berço da robótica doméstica. A taxa de fecundidade é de 1,2. Singapura é uma das cidades mais tecnológicas do planeta. A taxa de fecundidade é de 0,9. A tecnologia deveria facilitar a vida das pessoas, liberar tempo e eliminar a rotina. Pela lógica dos anos 60, isso deveria tornar a vida familiar mais simples e fácil. Aconteceu o contrário. Há várias razões para isso. Primeiro, o smartphone. Em 15 anos, ele reprogramou a atenção das pessoas. O que antes exigia outra pessoa, comunicação, flerte, emoções, sensação de ser necessário, agora vem da tela. Rápido, de graça e a qualquer momento. Ninguém proibiu de formar uma família. Simplesmente, o desejo de formar uma família deixou de ser a única maneira de não se sentir sozinho. O segundo é a pornografia. No Japão, Coreia do Sul e grandes cidades da China, sociólogos observam há tempos que jovens homens buscam cada vez menos relacionamentos com mulheres reais. Porque o custo dos relacionamentos reais, tempo, dinheiro, risco de rejeição, trabalho emocional, ficou alto demais em comparação com a facilidade de uma substituição simples. Os japoneses inventaram uma palavra específica para isso: homens herbívoros, aqueles que desistiram de correr atrás de uma parceira. Na China, uma tendência parecida é chamada em inglês lying flat, deitar-se, não participar da corrida. Terceiro, jogos, streaming, conteúdo infinito. Hoje, o tédio desapareceu como fenômeno. Todo o tempo livre pode ser ocupado com qualquer coisa. Isso é bem mais fácil com entretenimento digital do que com a família. Quarto, inteligência artificial, a principal revolução dos últimos anos. O efeito está só começando. Mas já hoje, na China, no Japão e na Coreia do Sul, milhões de usuários conversam com chatbots como se fossem amigos e parceiros. Sem conflitos. Sem recusas. Sem necessidade de se adaptar. Para quem é solitário, esse interlocutor é mais confortável que um real. Isso pode ser visto de outra forma. Pode-se dizer que a tecnologia não destrói a família, apenas elimina a obrigação que antes unia as pessoas, levava à formação de famílias e ao nascimento de filhos. Faz sentido, afinal, antigamente as pessoas se casavam porque, do contrário, não conseguiriam sobreviver. Uma mulher sem marido era economicamente indefesa. Um homem sem esposa era socialmente incompleto. Hoje essa coerção não existe. A tecnologia, a economia e o Estado assumiram quase todas as funções que antes eram desempenhadas pela família. A família deixou de ser uma necessidade. Ela se tornou uma escolha. Qualquer escolha pressupõe pelo menos duas opções. A China fez, em 40 anos, o que na Europa levava um século e meio. Tornou-se tecnológico, urbano, instruído e próspero. Paralelamente, quase não restou religião na China. A tradição confucionista da família grande foi quebrada ainda durante a Revolução Cultural. Nos anos 80, o dinheiro substituiu a ideologia do partido. Nos anos 2010, o consumo substituiu o dinheiro. Nos anos 2020, o consumo foi substituído pelas telas. O país ficou com a infraestrutura mais avançada e um enorme vazio de sentido. O Estado não consegue explicar ao jovem chinês por que ele deveria ter um filho. Ou pelo menos, ainda não encontrou argumentos. O futuro é um Japão maior. A China já enfrenta deflação. Preços caem, pessoas adiam compras e economizam. A economia desacelera. O Banco Central segue baixando as taxas de juros. Isso já ocorreu no Japão nos anos 90. O Japão entrou em deflação e não sai dela há 30 anos. A China segue o mesmo caminho. Só que o Japão entrou lá como um país rico. A China entra sendo 3 vezes mais pobre em termos per capita. Corre o risco de envelhecer antes de enriquecer. A isso se soma mais uma bomba relógio, o setor imobiliário. 1/4 de todo o PIB da China vem da construção e venda de imóveis. Nenhuma grande economia mundial tem participação tão alta. As conhecidas cidades fantasmas da China.
Bairros inteiros estão vazios. As construtoras estão falindo. O governo injeta dinheiro, mas mesmo assim não há demanda. E não há demanda. Por que comprar outro apartamento sem filhos para deixá-lo como herança? Durante 20 anos, a China tentou reestruturar a economia, deixar de ser fábrica do mundo para exportação e focar no consumo interno, como nos Estados Unidos. Não deu certo. As importações vêm caindo há vários anos. A exportação cresce e a China domina mercados globais de carros elétricos, painéis solares e equipamentos. E dentro do país, a economia está patinando. A velha doença japonesa: forte exportação, mercado interno morto, deflação, estagnação. O partido, por sua natureza, não consegue liberalizar a economia. O partido faz o contrário. Assume o controle das grandes empresas. A história de Alibaba e Jack Ma é um símbolo dessa reviravolta. O yuan continua sendo uma moeda não conversível. Segundo a previsão da ONU, até 2050, a população da China pode diminuir para cerca de 1 bilhão e 310 milhões. Em casos mais rigorosos, pode reduzir ainda mais. A história da China é o exemplo mais claro de que a demografia não pode ser controlada como uma fábrica. Primeiro, o governo decidiu que havia crianças demais e, por décadas, restringiu a natalidade. Depois, achou que havia poucas crianças e passou a incentivar ter filhos. Parece que apenas uma geração se passou entre essas duas decisões. Mas durante essa geração, tudo mudou. As famílias, as cidades, o preço da moradia, o custo da educação, a própria sensação de futuro. E talvez essa não seja apenas uma história chinesa. É um alerta para todo o país que acha que o futuro das pessoas pode ser ajustado, por decreto de cima para baixo,